sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam a nossa prática com um episódio por semana. Antes da gente começar, importante, se já gosta da gente, acompanha a gente aqui, dá um like aqui no vídeo ou no Spotify e se inscreve no nosso canal. Eu sou Patrick, médico de família e atuo em consultório próprio. Eu sou Luciano, médico de família, especialista em saúde digital. Eu trabalho atendendo presencial e à distância e com apoio acadêmico do programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, sou médica de família, trabalho com telemedicina. Nós gostaríamos de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos e médicas, e as referências dos artigos que a gente vai apresentar aqui hoje vão ficar na área de texto da descrição do canal que você está ouvindo. No episódio de hoje, o Luciano vai falar sobre terapias para redução de homocisteína, o Patrick vai falar sobre infliximab para a doença de Crohn, e eu vou começar com um artigo do Lancet, um estudo australiano de 2023, que chama Opioid Analgesia for Acute Low Back Pain and Neck Pain. É um estudo que tem a pergunta, né, se os opioides são eficazes e seguros para o tratamento da dor aguda lombar e cervical. É um ensaio clínico randomizado, triplo cego, controlado por placebo. Eles incluíram pacientes adultos, né, com dor lombar ou cervical aguda, então que tinham menos de 12 semanas, de intensidade moderada a grave. Eles incluíram 347 participantes e randomizaram um a um, eles estavam, todos os envolvidos, né, participantes, médicos e quem analisava, estavam cegados para a alocação dos grupos. Então, o grupo intervenção recebeu oxicodona, uma associação de oxicodona com naloxona, e cuidados recomendados pelos guidelines, pelas diretrizes aí, né, para dor lombar e dor cervical, e o grupo controle recebeu placebo e esses cuidados recomendados pelas diretrizes por até 6 semanas. O desfecho primário que eles estavam avaliando era a intensidade da dor depois de 6 semanas, medida por uma escala de intensidade de dor. Então, era uma escala, um inventário breve de dor. E o desfecho secundário foi avaliado pela incidência de efeitos adversos, uso de serviços de saúde, a necessidade de uso de medicamentos concomitante e uma avaliação de qualidade de vida. O que eles encontraram é que a média da intensidade da dor depois de 6 semanas foi de 2,78 no grupo opioide versus 2,25 no grupo placebo. Essa diferença não foi estatisticamente significante. Então, e a incidência de efeitos adversos foi de 35% no grupo opioide versus 30% no grupo placebo, uma diferença estatisticamente significativa, e os eventos relacionados a opioides como constipação foram mais comuns no grupo opioide. O que os autores concluíram é que os opioides eles não devem ser recomendados para dor lombar ou cervical aguda, que não específica, porque não houve diferença significativa na intensidade, nem redução, né, da intensidade da dor em comparação com o placebo. E a frequência de efeitos adversos relacionados aos opioides também sugere que o uso deve ser evitado, mesmo em ciclos curtos, né, mesmo quando a gente está prestando atenção ali, né, em usar por pouco tempo pelo risco de efeitos colaterais e não ter superioridade aí. Então, esse estudo ele reforça uma necessidade, né, da gente rever a prática de prescrição, né, de opioide aí para esse tipo de dor. E talvez, né, como médico de família, a gente tenha que considerar alternativas, enfim, fazer analgesia de maneira diferente, mesmo nesse período curto, principalmente por conta de riscos de eventos colaterais. Não sei se sou eu, mas eu me lembro aquele livro, sabe, Invest in Niche Noise, Nada de Novo no Front.
Confesso que eu acho que eu já não usava muito opioide para caso agudo, evito de usar em caso crônico, então me parece uma coisa assim, pô, show de bola, segue o jogo mesmo. Para mim dá a impressão de que mais uma máscara que cai, porque ainda não era tão claro para mim. Eu venho percebendo, de acordo com que eu vou usando mais medidas alternativas, como relaxante muscular, ou as medidas físicas para síndromes miofaciais, vai ampliando muito o meu leque de sucesso nessas terapias. E realmente tem bastante tempo que eu não prescrevo nada para dor aguda. Mas se você me perguntasse há 10 minutos atrás, você prescreveria opioide para dor aguda nessa situação? Eu prescreveria. Então, eu acho que muda bastante aqui a minha visão. E por isso que eu falei, mais uma máscara que cai, né? De mais um medicamento que você fala, pô, mas esse também não funciona? Que droga. Eu acho que a gente está num cenário bem diferente, né? Eventualmente o norte global, né? E aí, talvez incluindo a Austrália, de onde vem esse estudo, passa por uma crise, né? Crise de opioides, assim, de um número massivo de prescrições, né? E muita dependência e tal. E eventualmente até para esses casos agudos ou por um curto período, né? Então acho que a gente está no Brasil por dois motivos, né? Talvez a gente trate muito mal dor, mas também a gente não faz um uso tão exacerbado de opioides. Então, eu compartilho do que vocês falam, né? Não é da minha prática prescrever um opioide para dor aguda, sim, mas reforça o motivo pelo qual eu não venho fazendo isso, sim, mas talvez fora, né, no norte, seja muito mais fácil de encontrar essas prescrições. Show de bola. Bora pro próximo, então? Vamos lá. Vamos, eu trouxe aqui um artigo curioso, mas que no final ainda é uma boa revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2017. Eu até pesquisei para ver se tinha alguma mais nova, não tem nenhuma nova revisão sistemática depois disso. E por quê? Porque eu estou tentando encontrar, e já trouxe em outros episódios coisas parecidas, sentido em coisas que eu desconheço. Não fez parte da minha formação fazer uma solicitação de um exame de homocisteína. E quando eu me deparo com eu fico, por que diacho eu vou pedir esse exame, dosagem de homocisteína? Então eu trouxe para esclarecer um pouco mais o que é a homocisteína e qual o papel dela, se é que tem, no nosso dia a dia. E o objetivo desse artigo, que de novo foi publicado no Cochrane em 2017 como uma revisão sistemática, era avaliar se as terapias de diminuição de homocisteína são eficazes e seguras para a prevenção de eventos cardiovasculares. Então, essa é uma associação muito forte, e eu vou explicar um pouquinho maior dessa associação entre homocisteína e efeitos cardiovasculares. E, no final das contas, essa revisão trabalhou com ensaios clínicos randomizados de 15 estudos diferentes. E a comparação era feita com placebo, para melhorar efeitos cardiovasculares, né, diminuir eventos cardiovasculares, vitamina B, dos 3 tipos de B, que são uma forma de você diminuir a funcionalidade ali da homocisteína e diminuir potencialmente as dosagens séricas da homocisteína. Afinal, o que é homocisteína, né? Eu acho que eu não sabia, agora eu sei e eu vou trazer para vocês. É um aminoácido não proteogênico, ou seja, ele não faz parte das cadeias de formação de proteína geral. E ele é derivado do metabolismo da metionina. Então, é um aminoácido e nos últimos 20 anos de pesquisa, muitos trabalhos encontraram uma associação entre a homocisteína elevada e aumento de risco cardiovascular. Tudo começou com uma doença do erro inato do metabolismo que eleva a homocisteína e as pessoas começavam a morrer mais cedo por eventos cardiovasculares. E aí começou a se estudar se nas outras pessoas que não tinham essa doença de homocisteinemia faria sentido algum trabalho para diminuir os níveis de homocisteína. Ele é um dos exames mais comumente utilizados em várias check-ups que as pessoas supostamente fazem por aqui, e é isso. Não tem ainda uma associação direta do porquê a homocisteína causa aumento do risco cardiovascular.
Então, isso ainda não está completamente esclarecido da estatística, muito menos da população geral, só dessa condição de homocisteinemia. Então, existe essa associação bem documentada, e a tradução, no final, é que a associação, ela seria feita uma recomendação para você suplementar com vitamina B para diminuir a homocisteína e, consequentemente, diminuir o risco cardiovascular. Ainda é um assunto em grande debate, em investigação contínua aí, mas no final das contas, hoje a gente não tem nenhum sinal de evidência de que vale a pena fazer nenhuma terapia. E eu vou dizer um pouquinho mais. Tanto a American Heart Association, que é uma das maiores associações intervencionistas de medição de exames, de realizar coisas, quanto a US Preventive Service Task Force, que é outra grande instituição que recomenda bons screenings, recomendam que a gente não solicite homocisteína como exames de rotina. Então, no final das contas, o raciocínio do que é a homocisteína, se ela está relacionada a alguma coisa de risco cardiovascular, tudo indo meio que por água abaixo, não devemos solicitar dosagem de homocisteína em nenhum check-up. Eu acho que o legal desse percurso foi entender um pouquinho mais o que é e por que as pessoas teoricamente pediriam um exame de homocisteína e reforçar o porquê eu não peço, né? Assim, não faz sentido clínico para nada no momento. Não é para pedir então, Luciano? Pô, aí você tá acabando comigo, cara. Não é. Hoje a gente vai ser cancelado por vários grupos diferentes. Não, cara, isso aqui é assim, uma dessas coisas que eu também não entendo de onde veio, as pessoas começaram a botar no check-up como se fosse uma coisa normal. E é isso, bom, me parece uma coisa, isso eu li poucos estudos, você sabe mais, me parece uma coisa que tem uma relação, existe uma correlação com o risco cardiovascular, talvez não necessariamente uma causalidade, né? E as pessoas confundem muito isso em estudo científico. Então, cara, que bom que a AHA, né, a American Heart Association e o Preventive Task Force falam para não fazer, porque, nossa, cara, tá difícil de discutir que não é para fazer isso, não. Agora a gente tem um bom argumento, né? Assim, não, esse aqui eu não vou pedir, porque a American Heart Association fala para não pedir. Sim. E eu acho que, assim, eu também tenho visto cada vez mais nessas listas, né, nessas grandes listas de check-ups, assim, né? Mais uma, né? E aí tem Apolipoproteína. apolipoproteínas, tal. Isso também tem surgido, assim, né? Mas lendo, né? Lipid Guideline, lendo AHA, tal. Não faz sentido para a prática ainda, né? São coisas que estão eventualmente no campo, né, da pesquisa científica, mas ainda sem conseguir estruturar exatamente, né, para que rastreamento isso faz sentido, para quem isso faz sentido, se faz sentido em rastreamento ou não. Então, acho que a gente ainda está na mesma no mesmo ponto aí, né? Não dá para incorporar para a prática. Talvez o trabalho aqui, e aí a minha pergunta para você, Lu, é como que você vai falar como que você vai argumentar com o seu paciente que recebeu uma solicitação aí de checar homocisteína, como que você vai argumentar aí? Eu seguiria essa linha de 3 perguntas. O que ela é? Se a pessoa sabe o que ela é, eu falaria o que ela é. O que ela teoricamente faz, mas que não tem provas e evidência. E segundo, tem recomendação de grandes instituições, terceiro no caso, recomendação de grandes instituições para não se solicitar, que pode causar mais mal do que ajudar. Boa. Perfeito. Tá na caixa. Bora pro último, então? Vai lá que é com você. Última revisão aqui, falar rapidinho, mais uma revisão da Cochrane, a gente tá cheio da Cochrane essas vezes, que tenta avaliar o benefício ou malefício de uso de infliximab sozinho ou em combinação com algum outro agente na remissão de doença de Crohn, tá? Comparado com placebo ou outras coisas. Bom, seguiram todos os critérios da Cochrane normal aqui, né? 2 autores independentes revisaram a estudos, né, disponíveis em diversas bases de dados. No final, eles escolheram 10 RCTs com 1.100 participantes, com a idade que variava de 26 a 65 anos. Acho que me interessou um pouco esse artigo, porque doença de Crohn é uma coisa que acho que eu entendo pouco, na verdade, e tem tido uma prevalência cada vez maior nos últimos anos. É uma coisa que vale ficar mais de olho.
E eles trouxeram algumas conclusões em volta dessas 10 revisões sistemáticas, não, desses 10 ensaios clínicos, perdão, e parece que infliximab, numa dose de 5 a 10 miligramas por quilo, parece melhor que o placebo na semana 4. Mas eles tiveram poucas, não tinham muita certeza mais para frente. Me parece uma coisa que vai fazer sentido, mas eles não colocaram isso aqui dentro. Exceto em populações fistulizantes. Então, se tem um paciente com doença de Crohn que faz fístula, parece que o infliximab vai fazer pouco impacto nessa população. Se você usar ele em combinação com análogos de purina, acho que o nosso exemplo mais clássico aqui é a azatioprina, eles são mais eficazes do que os análogos de purina sozinhos, e tem um impacto bem legal nessa revisão sistemática na semana 24 até a semana 26, então aí com praticamente 6 meses de uso, que já é uma coisa que começa a ficar mais interessante, né? Olhar para 4 semanas é muito pouco para uma doença tão crônica. Não temos grandes... por sinal, perdão. Infliximab sozinho, comparado com o análogo de purina sozinho, na semana 26, o infliximab sozinho é mais interessante, tá? Então, acho que é uma coisa para se considerar também. Acho que alguns guidelines ainda colocam a azatioprina como a primeira opção, mas se for ser sozinha, talvez tenha que considerar isso também. Não tem evidência não tem conclusão, nem evidência para efeitos adversos importantes, né? Se impacta muito, impacta pouco, a revisão sistemática não consegue abordar isso. E o que eu achei mais interessante, que eu estava conversando com um colega gastro também, é que as pessoas ficam aumentando a dose de 5 mg por quilo para 10 por quilo, de 10 para 15, de 15 para 20, e o que a revisão trouxe aqui, assim, não existe nesse momento evidência que aumentar a dose traz um benefício. Tá? Então, de 5 para 10, de 10 para 20, mesmo de 5 para 10 para 20. Então, acho que uma coisa aqui que vale levar, assim, para quem acompanha paciente com doença de Crohn, uso de infliximab, legal, mas talvez seja uma coisa pouco dose dependente. De maneira geral, a conclusão é: população fistulizante não vale muito a pena, e em combinação com análogos de purina, parece ser melhor do que análogo de purina sozinho. Com relação a todos os outros outcomes, né, os resultados que ele estava buscando aqui, desfecho que ele estava buscando, como efeito adverso, efeito a longo prazo, não tem evidência para falar também. Eu acho que, de maneira geral, uma coisa que eu acho interessante, impacta pouco na minha prática, porque eu não prescrevo infliximab, mas eu ganho uma ferramenta aqui para discutir com o paciente, quando que eu vou encaminhar ele para o gastro, quando que eu não vou, assim. Uma coisa interessante numa doença que tem sido cada vez mais prevalente. Eu acho que tem uma coisa que eu adicionaria aí, que eu dei uma pesquisada, que o Mampola tá R$5.700. E acho que a dose é a cada 2 semanas. Ah. É isso, né? No Brasil, quem vai pagar isso vai ser o SUS ou os convênios. É muito raro que alguém, a ANS cobre infliximab, né? É muito raro que uma pessoa vai pagar isso do bolso dela. Mas sim, é uma coisa bem, bem cara, vai ter um impacto importante no custo do sistema de saúde. Eu não saberia nem por onde começar. Nunca prescrevi. Mas acho interessante que você traz, Patrick. Acho que aumenta nosso arsenal de discussão mesmo, né? De pensar em boas alternativas, eventualmente, né, fazer uma carta aí, né, trocar figurinha com o gastro, enfim, né, pensar alternativas que podem trazer benefícios maiores, né, um custo menor, eventualmente. Boa. Show de bola, é isso por hoje? É isso. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.